E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vitor Rezende na área com mais uma aula da introdução ao estudo das funções e o tópico de agora, vocês já viram, é o gráfico de uma função. O objetivo dessa aula vai ser, dado um gráfico desenhado no plano cartesiano, como eu faço para poder afirmar se esse gráfico representa uma função ou não representa uma função. E além disso, caso esse gráfico seja um gráfico de uma função, como é possível determinar o domínio dessa função e a imagem dessa função por meio da análise do gráfico? Vamos à aula de hoje aprender essas coisas. Bom, resumo da nossa aula. Nós iremos, no primeiro momento, determinar uma forma para como reconhecer se um gráfico é ou não é uma função. E, depois disso, dado o gráfico de uma função, como é possível determinar o domínio e a imagem dessa função, tá? Então, primeiro reconhecendo o gráfico de uma função. Vou desenhar aqui alguns planos cartesianos, xy, 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 xy. E vou desenhar alguns gráficos. Um gráfico azulzinho, uma reta, um gráfico, uma parábola, uma curva e essa figura aqui. Bom, fica a pergunta no ar. Esses gráficos são gráficos de função? Só o estado desenhado do plano cartesiano representa uma função? Todos esses gráficos são funções? Bom, eu vou mostrar para vocês que não. Há uma regra que precisamos determinar para dizer se um gráfico representa ou não representa uma função, tá? Então, dica. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é o seguinte. Uma relação de A em B representa uma função de A em B quando todo elemento do domínio possui uma e somente uma imagem B. Lembra que nem toda relação é uma função é uma relação especial, onde os caras do domínio possuem uma e somente uma imagem? Bom, olha qual vai ser a condição para o gráfico. Vamos dizer que um gráfico representa uma função quando toda reta paralela ao eixo y que toca o gráfico deve tocar esse gráfico em 1 e somente um ponto. Note que essa definição é muito parecida que essa. Por quê? Porque uma coisa eu estou olhando para o ponto, outra coisa eu estou olhando para esse ponto no gráfico. Então, quando eu digo que um número no domínio só pode ter uma imagem, é a mesma coisa de dizer que um ponto só pode ter uma imagem no gráfico, ou seja, retas paralelas ao eixo y, retas verticais, só vão poder cortar o gráfico em um ponto. Então, essa é a condição para uma relação ser uma função, e essa é a dica para reconhecer o gráfico de uma função. Tudo bem? Bom, vamos para alguns exemplos. Vou traçar aqui alguns planos cartesianos. E vou desenhar alguns gráficos. Bom, vamos para o primeiro gráfico aqui. Esse gráfico representa uma função? Se ele representar, toda a reta que eu traçar paralela ao eixo y, ou seja, retas verticais, só podem tocar o gráfico em um e somente um ponto. Então, vamos traçar algumas retas. Traço uma reta aqui, traço outra reta aqui, traço outra reta aqui, traço outra reta aqui. Note que cada reta dessa só cortou o gráfico em um ponto. E qualquer outra reta que eu imaginar paralela ao eixo y também só vai cortar em um ponto. Então, sempre quando isso acontecer, eu posso afirmar que esse cara representa uma função. Agora, olha esse exemplo 2. Se eu for traçar uma reta paralela, olha só traçar aqui, ó. Ó, olha só. Essa reta, ela toca o gráfico em quantos pontos? 2 pontos. Não pode. Significa que esse carinha aqui possui duas imagens. Isso descaracteriza uma função. Logo, esse gráfico aqui não representa uma função. Agora, olha esse cara. Bom, eu posso traçar essa reta, corta em um ponto só. Beleza. Posso traçar essa reta, corta em um ponto só. Beleza. Posso traçar essa reta, corta em um ponto só. Beleza. Mas olha só, se eu traçar essa reta aqui, cortou em quantos pontos? 2. Isso significa que esse cara aqui do domínio possui quantas imagens? 2 imagens, não pode. Então, já posso dizer que isso aqui não representa uma função. E esse último aqui? Vamos traçar algumas retas. Traço essa reta paralela ao eixo y, corte em um ponto só. Traço essa, 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 corte em um ponto só. Qualquer reta que eu imaginar paralela ao eixo y,
cortando esse gráfico, vai cortar num ponto só. Show! Então, o que eu afirmo? Esse cara é sim uma função. Está aí a regra prática para determinar se um gráfico é ou não uma função. É mais fácil você ver que não é. Para ver que não é, basta você ver uma retinha que toca em pelo menos 2 pontos. Se tocar em 3, não é. Só pode tocar sempre em um ponto, ok? Show. Vamos agora determinar o domínio da imagem de uma função por meio do gráfico. Então vamos definir primeiro. O domínio da função será sempre o conjunto obtido por meio da projeção do gráfico no eixo x. E a imagem da função será o conjunto obtido por meio da projeção do gráfico no eixo y. Então, vamos dar uma olhada nesse desenho. Imagine essa função azulzinha aqui. Observe que é uma função, porque qualquer reta paralela só vai tocar o gráfico em um ponto. Vamos pegar esses extremos aqui e vamos olhar. Se eu projetar esse gráfico no eixo x, note que se eu projetar, o gráfico vem daqui até aqui. É o valor máximo, é o valor mínimo. Ele vem daqui até aqui no x. Essa é a projeção do gráfico no eixo x. Ela vem desse extremo a esse extremo. Esse cara é exatamente o domínio da minha função. Da mesma forma, se eu pegar o extremo superior, o extremo inferior no eixo y, esse intervalo que vem daqui até aqui, vai ser exatamente a imagem da minha função. Então, recapitulando, domínio da função, projeção do gráfico no eixo x. Imagem da função, projeção do gráfico no eixo y. Tudo bem? Bom, vamos ver algum exemplo, né? Determine o domínio e a imagem de cada função representada nos gráficos. Então, desenhei essa função. Ela vai de menos 2 até 2, de menos 1 até 3. Está aqui os pontos dela. No eixo x vai de menos 2 até 2, no eixo y vai de menos 1 até 3. Olha só, se eu projetar o gráfico no eixo x, ele vai de menos 2 até 2. Se eu projetar no eixo y, ele vai de menos 1 até 3. Ou seja, o domínio, projeção no eixo x, domínio dessa função de menos 2 até 2. Olha aqui, intervalo fechado, bolinha fechada. Imagem, de menos 1 até 3. Bolinhas também fechada. Domínio, projeção do gráfico no eixo x. Imagem, projeção do gráfico no eixo y. Vamos para um outro exemplo. Eixo x, eixo y. Vamos traçar alguns pontos. Vou desenhar o gráfico e vou marcar os extremos. Show! Está aí o meu gráfico. Ele vem, cai, sobe, se mantém constante. Bolinha fechada, bolinha aberta. Lembrando, domínio da função, projeção do gráfico no eixo x. Imagem, projeção do gráfico no eixo y. Esse cara é quem? Domínio. Note, bolinha fechada, bolinha aberta. Agora a imagem, projeção no eixo y. Bolinha fechada, bolinha fechada. Domínio, vai de menos 3 até 4, fechada. Aqui está faltando sinal de menos, tá? E imagem, vai de menos 1 até 4, fechado e fechado. Está aí o domínio e a imagem dessa função. Tudo bem? Show? Bom, com isso, terminamos nossa aula sobre gráfico. Esse é o fim dessa aula. Espero que tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida ou algum comentário, onde pode me encontrar? No Instagram. Eu não vou colocar aqui agora não, vai estar no canal depois. E o canal que também estou planejando um nome para ele. Então vai estar as informações do canal, as coisas estão se construindo. Agradeço a todos por terem assistido essa aula. Um grande abraço e até a próxima.